Lei 8.069, de 3 de julho de 1990, dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Eu sou o professor Gustavo e vamos fazer a leitura dessa lei, bem como as possíveis analogias para que possamos memorizá-la de forma coerente. Título 1. Das disposições preliminares. O artigo 1º diz: esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Se você vai fazer prova para algum concurso na área de educação, como IFTM, ou institutos federais, ou alguma universidade, é importante associar essa obra ao livro Capitães da Areia, de Jorge Amado. Neste livro, nós temos um conjunto de crianças que vivem à mercê das leis, não têm pais, todos morreram de varíola, inclusive eles dormem em um trapiche, um armazém abandonado no porto de Salvador, de forma sobre-humana, ao lado de bichos, de frio, de fome, sem nenhum acesso ao processo de cidadania, como escola, hospital ou inclusão social. Então esse livro, ele é da década de 30, né, dos anos 30 do século passado, e ele foi um dos motivos que levaram a lei em 1990 a ser criada, né, uma lei de proteção à criança, certo? Então compete aí a você agora fazer as devidas analogias depois de ler essa lei, ler essa obra e fazer, por exemplo, um texto que pudesse verificar quais pontos da lei são tocados na obra, né? E por isso entender a importância dessa lei, já que é uma obra verossímil do neorrealismo brasileiro. O artigo 2º fala sobre a criança para os efeitos da lei. Então, o que é uma criança? É aquele cidadão que vai de 0 a 12 anos. E o adolescente? O adolescente, ele vai de 12 a 18 anos. E o adulto? Acima de 18 anos, né? Jovem, no Brasil, é de 18 a 29. Só que aqui essa lei vai tratar só até os 18 anos. Muito bem. No parágrafo único diz assim: nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então aqui não está especificado quais são esses casos excepcionais, tá? Mas existe então a possibilidade de, em algum momento, aplicar essa lei, que compete até as pessoas de 18 anos. Essa lei pode ser aplicada em alguns momentos específicos até 21 anos de idade. Então vai depender de situações contextuais, não explicadas ainda nessa lei. O artigo 3º fala que criança e adolescente, eles são considerados aqueles que têm acesso a direitos fundamentais à pessoa humana. E há um pleonasmo aqui que o direito gosta muito, né, de pessoa humana, justamente que tem um viés existencialista, né, porque compete a nós considerarmos humanos não só no sentido de estarmos fisicamente encarnados ou animados, né, mas no sentido de termos acesso a leis, a cidadanias. E por isso essa lei visa garantir o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Quanto ao artigo 4, ele fala que é dever da família e da comunidade assegurar absoluta prioridade à efetivação dos direitos referentes à vida, como saúde, alimentação, a educação, ao esporte, lazer, profissionalização. E aqui então vou sugerir para vocês duas situações para vocês memorizarem esse artigo 4 aqui, né? É uma série que está passando aí nos streamings, né? Possivelmente na Netflix, chamada Crescidinhos, que conta a história de como os meninos, as crianças japonesas são inseridos no circuito social. Então, crianças aí de 3 até 5 anos têm que fazer algumas funções independentes dos pais, como ir ao mercado, trocar a pilha de relógio para a mãe, fazer algumas compras. E aí é muito diferente da cultura do brasileiro, que é super protetiva. Por que eles podem deixar as crianças do lado de fora da casa e falar: pode ir sozinho, você consegue? Porque toda a sociedade está imbuída no intuito de educar os seus filhos. Por exemplo, a criança que está com medo, logo ela é percebida por um adulto que está lá na rua, né? E esse adulto chega nela: não, você vai conseguir, qual que é a sua missão? Então vai lá, ó, vai até aquela outra pessoa e pergunta onde fica a loja, está muito próximo. Então eles conseguem fazer isso. A outra bibliografia que eu queria passar para vocês, na verdade, é uma música do Titãs, chamada Comida, né?
em que ele fala: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, balé, a gente não quer só a vida, a gente quer a vida como a vida quer. Nessa música há uma reflexão sobre o que merece um cidadão brasileiro. A música se chama Comida, né? Comida e água. Quando se dá comida e água, você exclui outras partes que configuram o sujeito na sua pessoa humana como cidadão. Então falta ali cultura, falta remédio, falta escola, falta saúde, né? Mas onde isso acontece na sociedade? Olha, no cálculo da cesta básica, utiliza-se como referência à alimentação. Então, quanto de comida uma família com pai, mãe e 3 filhos, né, precisa para se alimentar durante o mês? O governo fez os cálculos e julga que esse valor é de R$ 1.480 para o ano de 2024. Agora, os outros fatores, como cultura, acesso ao cinema, acesso a teatro, acesso a livros, a escola, a transporte, a remédios, aluguel, telefone, internet, isso não é colocado na cesta básica. Se isso fosse base de cálculo para a cesta básica, o valor do salário mínimo seria, sei lá, R$ 6.000, né? R$ 7.000, R$ 10.000, né? Então, o que é proporcionado ao cidadão? O mínimo para a sobrevivência, que é comida, certo? Então, o artigo 4 vem justamente para mostrar que nós precisamos mais, porque enquanto humanos, nós temos direitos garantidos por lei que nos humaniza. Se a gente precisasse só de comida, nós seríamos como o cachorrinho doméstico, como o animalzinho doméstico. O parágrafo único diz o seguinte: a garantia de prioridade compreende primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância, precedência de atendimento aos serviços públicos de relevância pública, preferência na formação e na execução das políticas sociais públicas e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção à infância e à juventude. Lembremos que estamos estudando a Lei 8.069, de julho de 1990, que fala sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Né? Então, o que ele está dizendo aqui para nós? Que crianças têm prioridades. Né? Lembra daquela frase que a gente vê muito em filme, né? Crianças e mulheres primeiro. Né? Por que crianças têm prioridade? Porque ela é a base da constituição futura da nossa mão de obra, da nossa intelectualidade, da produção industrial, do cuidado com o outro. Né? Então ela já tem que saber como isso funciona, tendo acesso a esses princípios de cidadania e de inclusão. O artigo 5º diz assim: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado contra ela, ou omissão. Se você ler os Capitães da Areia, você perceberá que falta ao Estado brasileiro todo esse cuidado. Professor, mas o Capitães da Areia é uma obra de 1937. O Brasil de lá para cá mudou. Sim, mas essa realidade continua muito palpável, inclusive na mesma região em que se passa a obra, que é Salvador. No elevador Lacerda, por exemplo, nos pontos de praia, né, na chegada dos turistas, né, muitas vezes você vê uma situação de pobreza extrema, principalmente ligada à criança. Resumindo, então, o título 1, nós temos o artigo 6º, que diz que, na interpretação desta lei, levar-se em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. Aqui uma expressão interessante é exigências do bem comum. Né? O bem comum é uma frase tirada de Aristóteles no livro A Política. Nós falamos sobre ela no nosso primeiro podcast sobre o Código de Ética do Servidor Público. Bem comum é uma atitude que o servidor tem que ter para com a sociedade. Se ele tirar esse bem comum, ou seja, a capacidade de cuidar do outro e pensar em si mesmo, na sua casa, no seu lucro, na sua individualidade doméstica, ele entra na esfera da corrupção. Então é muito importante que o Estado brasileiro encarne a ideia do bem comum para que todas essas leis criadas sejam aplicadas e esses problemas sejam superados. Quanto ao título 2, nós estamos falando dos direitos fundamentais. E o capítulo 4 fala sobre o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Dentro desse capítulo 4, nós temos o artigo 53, que diz que a criança e o adolescente têm direito à educação
E essa questão vai ser abordada com mais profundidade por nós quando falarmos da LDB, Lei de Diretrizes Básicas da Educação, e a última versão dela foi em 1996, no governo ainda de Fernando Henrique Cardoso, que fala sobre o tripé da educação. O que é o tripé da educação? A educação, que é o primeiro pé, ela tem que educar para a cidadania, que é o segundo pé, e essa cidadania e essa educação serão exercidas na forma do trabalho. Então, educação, cidadania e trabalho são os tripés da LDB, garantidos já no ECA e também na LDB e na Constituição brasileira. Portanto, a educação brasileira não pode ser simplesmente conteudística. Ela tem que pregar comportamentos éticos que visam o bem comum e também o exercício disso no trabalho, para desenvolvimento, onde que Aristóteles falou que o sujeito se humanizava na polis, vivendo a situação real de civilização. Fora da polis, Aristóteles falava que o sujeito era uma besta ou um deus. Besta no sentido de ser incivilizado e Deus no sentido de ser algo mágico. Então, onde que o ser humano exerce a sua humanidade, busca a felicidade plena, busca a eudemonia, né? É na cidade, no convívio social. Então, nós pegamos isso aí da Grécia, né? Transformamos em lei. O artigo 53 fala, então, que essa cidadania ela vai ser exercida no trabalho, juntamente com a educação. E agora vem os seguintes itens. Número 1, igualdade de condições, quer dizer, tudo isso vai garantir o quê? 1, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2, direito de ser respeitado por seus educadores. 3, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. 4, direito à organização e participação em entidades estudantis, como grêmios. 5, acesso à escola pública gratuita. E quem quiser aprofundar mais, né, pode ler depois a Lei 13.845 de 2019, que vai dar mais detalhes de como essa cidadania, essa educação e exercício do trabalho devem ser importantes para esse cidadão em desenvolvimento. O parágrafo único, ainda do capítulo 4, diz que é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, e bem como participar das propostas educacionais. A gente vai chamar isso, né, daria um outro podcast chamado de projeto pedagógico participativo. A gestão pedagógica de uma escola pública, ela pode ser feita pelos funcionários da escola na parte de gestão, por exemplo, diretores e coordenadores, por um conselho que represente a parte dos docentes e por um conselho que representa a parte da comunidade. Por quê? Porque quando toda a comunidade está envolvida, todo o processo educacional fica mais fácil. Eles conhecem o método, eles conhecem a pedagogia, eles conhecem a filosofia da escola e passaram a participar desse processo de criação dessas novas abordagens ou o currículo a ser criado, né? É por isso que dentro do Brasil a gente tem uma diferenciação. Você vai numa escola, por exemplo, de São Paulo, o currículo, aquilo que se ensina, material, a abordagem é muito diferente daquela região pantaneira, por exemplo, em que é acometida por cheias. Então até o calendário muda, a forma de ensinar muda, assim, o vocabulário que se usa para ensinar também se modifica e respeitando toda a comunidade que participa daquele processo que é a cidadania em volta da escola. O artigo 53A diz que é dever da instituição de ensino o enfrentamento ao uso das dependências de drogas ilícitas. São várias as situações em que a escola transcende o próprio espaço educacional eu vou usar uma expressão bem arcaica, né, de transferência de saber ou de instrução. Vamos usar a instrução que é melhor, né? Por exemplo, esse combate a drogas ilícitas, o combate ao bullying, a necessidade de inclusão de pessoas com deficiência, o respeito às diversidades e à história de cada um, e principalmente analisar se essas crianças que estão frequentando a escola, quando estão ausentes, determinada quantidade de faltas, a escola tem que comunicar as responsabilidades legais, né, o conselho tutelar, para que eles verifiquem o motivo dessa criança estar longe da escola. Então, por exemplo, algumas famílias
utilizam as crianças para complementar renda. Essas crianças vão trabalhar nos semáforos, outras são utilizadas em outras formas de exploração infantil, né? Isso tudo a escola é responsável. Então a escola vai além do ambiente de sala de aula, né? Ela é um núcleo social de formação integral e plena desse sujeito em formação. O artigo 54 diz que é dever do Estado assegurar a criança e ao adolescente. Quando fala que Estado não é a unidade federativa, né? O Estado aqui é a União, né? Quer dizer, o Brasil como um todo. Então aqui fala do ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso à idade própria. Aqui na minha cidade tem o SESEC, né? Que é um centro escolar de educação fora da idade própria. 2. Progressiva extensão obrigatória e gratuidade do ensino médio. 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 4. Aqui ainda no 3, gente, usa mesmo portadores de deficiência, né? Hoje a gente já usa a expressão pessoas com deficiência. Número 4. Atendimento em creche para escola a crianças de 0 a 5 anos de idade. Número 5, acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e criação artística segundo a capacidade de cada um. Número 6, oferta do ensino regular noturno. Número 7, atendimento ao ensino fundamental através de programas suplementares. Bom, vamos agora explicar, né? A gente vai detalhar isso mais na LDB, mas é importante que você se lembre que existem 3 sistemas de ensino com 2 níveis. O que é sistema? Sistema de ensino, ele é responsabilidade daquele órgão competente da política. Então nós temos o sistema municipal, o sistema estadual e o sistema federal. O sistema municipal, ele é representado pela prefeitura de cada município e tem que ofertar creche de 0 a 5 anos e ensino fundamental de 0 a 14 anos. Qual é a obrigatoriedade disso? Creche não é obrigatória. Mas a prefeitura então não precisa fazer. Não, a prefeitura precisa ofertar, mas é facultativa a matrícula pela família. Então, se você tem condição de ficar com os filhos de 0 a 5 anos, não é obrigatoriedade a matrícula. Com 6 anos, já tem que estar matriculado na escola. Agora, já não é mais vontade da família, já é uma obrigatoriedade legal. Então, de novo, governo municipal compete ao governo municipal a criação do sistema municipal de ensino, que compreende crianças de 0 a 14 anos. O sistema estadual é do ensino médio. Aí o Estado, a unidade federativa, o governador de cada estado, tem que promover escolas para alunos de 15, 16 e 17 anos. Se a gente somar o sistema municipal com o sistema estadual, nós temos a educação básica obrigatória. Então, a educação básica obrigatória, ela é composta por 9 anos, ela vai de 6 até 17 anos, quando termina o ensino médio. E o sistema federal, ele é de responsabilidade da União. Então, a União é que vai cuidar do sistema de como funcionam as faculdades, os ciclos de ensino superior e os institutos federais, né? E aí não é mais obrigatório. Então, por quê? Porque a pessoa já fez 18 anos, ela mesma vai deliberar qual caminho ela quer seguir, se é escola ou trabalho. Mas a formação básica já foi concluída, tá? Aquelas pessoas que passaram pela reforma da LDB dos anos 80 não falam o sistema de ensino e não falam ensino médio, né? Falam colegial. E os mais antigos ainda, os nossos vovôs falam ainda científico, né? É toda uma nomenclatura que se modificou, certo? Muito bem. O parágrafo 1º, ainda do artigo 54, diz que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. O que significa a palavra subjetivo? É uma locução adjetiva que se refere ao do sujeito. Então, é um acesso público obrigatório, gratuito, é direito público do sujeito, de cada cidadão. Tá? Então, se você está na sua cidade e você vai fazer a matrícula na escola pública do seu bairro para o seu filho e a escola diz não, ela vai ser acionada, ela é obrigada a dizer sim. E se não houver vagas
ela vai direcionar você para a escola mais próxima com vagas. Se não tiver nenhuma vaga para o meu filho, o poder público vai ser acionado dentro daquele sistema de ensino e o Estado no sentido de Brasil, né? E dependendo daquele ciclo que você está, vai ser responsabilizado. Artigo 2º, no parágrafo 2º, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, acabei de falar isso, né? Ou sua oferta irregular, importa a responsabilidade da autoridade competente. E terceiro parágrafo, compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais responsáveis pela frequência à escola. Por quê? A ausência à escola pode significar algum tipo de violência que essa criança esteja sofrendo. Então, toda criança deve estar matriculada. Gente, se isso fosse colocado na prática, seria absolutamente perfeito na sociedade, né? Tem tudo, né? O que falta, então? Agora, depois da lei já criada, falta a vontade política, a vontade social, melhorar vários setores para juntos a gente ir em bloco rumo a uma civilização melhor, né? Vamos tentar fazer isso passo a passo. O artigo 56 diz que a escola é mais que um espaço de aprendizagem, né? Porque, olha, os dirigentes de estabelecimentos do ensino fundamental comunicaram ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos que envolvem os alunos, faltas não justificadas e elevados níveis de repetência. Então aí vamos analisar se o problema é do aluno, se ele tem alguma necessidade especial que precisa de acompanhamento específico, se o problema está com os pais, se os pais às vezes não têm comida em casa, tudo isso, né? Isso faz parte de uma extensão em que essas ramificações da escola vão atuando, de certa forma, a mostrar a competência dela e a potência que ela tem na formação de uma sociedade digna e respeitosa. O artigo 59 foi incluído nesta lei que a gente está lendo em 2024. Tá? Ele todo detalhadamente, se você quiser ler, é a lei número 14.811. Mas o que foi incluído? As instituições sociais, públicas ou privadas que desenvolvam atividades com crianças e adolescentes e que recebam recursos públicos deverão exigir e manter certidões de antecedentes criminais de todos os seus colaboradores, aos quais deverão ser atualizados a cada 6 meses. Muita gente começou a ficar brava, né, no meu ciclo de conversas, mas que isso é um absurdo, que o professor tá... É por causa da primeira lei que nós estudamos, a Lei 1.171, sobre o Código de Ética do Servidor. O servidor tem que ser probo, ele tem que ser célere, ele tem que ter um tratamento urbanizado, ele tem que estar sempre visando o bem comum. Então, se essa pessoa já está com a vida pessoal dela manchada por alguma forma de antecedentes criminais, ela não pode exercer um lugar tão especial que é a formação humana dos nossos estudantes. Tá? É uma questão de adequação à lei, né? O capítulo 5 do direito à profissionalização e à proteção do trabalho fala sobre o menor aprendiz. O artigo 60 desse capítulo diz o seguinte: é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Por quê? Prioridade é para a escola. Depois da formação escolar, vem a preparação para o trabalho. Se o aluno se a pessoa está trabalhando antes de se formar, ela vai perder parte de conceitos necessários para o exercício da sua cidadania. Agora, existem algumas exceções, como aquilo que é coordenado pelo governo. Por que coordenado pelo governo? Porque não vai colocar uma quantidade de horas excessivas para essa criança que também estuda. Então, se essa criança vai entrar como menor aprendiz, ela tem, de acordo com o artigo 64, assegurado bolsa aprendizagem. Ela tem assegurado uma quantidade de horas que não interfere, né, nos seus afazeres domésticos e nem na sua escola. O artigo 65 fala que ao adolescente aprendiz, maior de 14 anos, são assegurados direitos trabalhistas e previdenciários. Por isso que é importante, né, toda empresa estar vinculado a esses sistemas de ensino, para normatizar e proteger esse aluno, né, de eventuais lacunas que vão atrapalhar tanto o trabalho, o futuro e a aprendizagem dele.
Agora, o 67, o artigo 67 fala que é exatamente isso que eu acabei de dizer, né, que a escola vem em primeiro lugar, o trabalho vem em segundo. Então, é proibido, número 1, deixa eu ver aqui, artigo 67, só voltar aqui no caput do artigo. Ó. O adolescente empregado aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é proibido o trabalho noturno, o trabalho perigoso, o trabalho realizado em locais prejudiciais à sua formação e realizado em horários e locais que não permitem a frequência à escola. Então, é importante essa lei por isso, né? Porque ela não proíbe totalmente o exercício do trabalho, mas ela deixa claro que a escola não pode estar dissociada do trabalho. Aí voltamos ao tripé, LDB, 1996, quais são os pilares da educação. A educação, ela tem que estar de mãos dadas com o exercício da cidadania e preparação para o trabalho. Certo? Muito bem, espero que tenham gostado. Nosso próximo podcast será sobre a Lei 11.892, de 2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, os IFES, Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Ok? Espero que tenham gostado e até o próximo podcast. Um abraço a todos.